Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, o 7 de setembro está chegando, o Bolsonaro tem intensificado as suas visitas pelo país, inclusive esteve aqui na minha cidade, foi um bafafá família, polícia pra caramba. Eu gravo alguns vídeos também para um canal onde eu só posto vídeos de carro, né, vídeos automotivos, e nem deu para mim gravar porque as BRs fechadas e aí sobrecarregou as BRs que estavam abertas. Por exemplo, a 104, né, foi fechada, que ela dá acesso a Toritama, Santa Cruz, então fecharam ela, só podia passar a moto. Isso fez com que a BR-232 ficasse sobrecarregada. Então foi uma agonia aqui, muito trânsito, polícia para lá e para cá, andando de moto BMW eu nunca tinha visto, né? A gente vem em capital, provavelmente vieram de Recife. Também a gente viu muito helicóptero da PRF para lá e para cá. Enfim, foi uma grande operação aqui, muita gente recebeu ele, família, tem muita gente aqui apoiando Bolsonaro. Como eu disse, na minha opinião, né, sem poder provar nem nada, Bolsonaro venceu no primeiro turno. Eu ando pela cidade, eu converso com as pessoas e só dava Bolsonaro. E vale lembrar que aqui é Nordeste, né, onde é o berço, né, eleitoral do PT, sempre foi, e mudou muito as coisas. As pessoas realmente estão apoiando Bolsonaro em massa. João Dória veio, quase não teve resultado. Mas enfim, com a aproximação do 7 de setembro e esse apoio popular tão grande ao Bolsonaro, o que é que está acontecendo, meus irmãos? Está acontecendo que os ministros do STF, em especial o Alexandre de Moraes, ele está preocupado e está mandando prender todo mundo. Para você ter ideia, a notícia que está no R7, está na O Globo e etc, diz o seguinte: Moraes determina prisão de caminhoneiro Zé Trovão. Polícia Federal cumpre mandato de prisão em inquérito que investiga ameaças à democracia e deteve o blogueiro conservador Wellington Macedo. Esse Wellington Macedo eu não conheço, mas ouvi falar que ele é jornalista, né? Então é complicado classificar o cara como um blogueiro se ele é jornalista. Quer dizer, só é jornalista se você trabalhar na Globo ou na Record. Então é complicado, né, meus irmãos? Essa matéria é muito recente, 3 de nove de 2021, e ela segue dizendo: o caminhoneiro Zé Trovão é o segundo alvo de mandados de prisão cumpridos pela Polícia Federal nesta sexta-feira, dia 3 de setembro de 2021, por determinação do ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E família, realmente é complicado porque o STF, como eu disse para vocês, ele já saiu da sua função há muito tempo. Ele, em vez de cumprir a lei, fazer a lei se cumprir, ele mesmo quer ser a lei, quer criar as leis, criando jurisprudência no nosso país para diversas coisas que nem o Congresso teve coragem de colocar em votação. Como, por exemplo, casamento entre as mesmas pessoas, soltando bandido a troco e a direito. Você vê, por exemplo, um Lula e a maioria das condenações de Lava Jato. Aquilo ali, meus irmãos, envolveu muito recurso público, foram dezenas, centenas de homens envolvidas nas investigações, muito tempo de investigação, e você sabe que tudo isso custa dinheiro, e nós pagamos por isso, pagamos um alto preço pela Lava Jato. Aí, um trabalho feito pelo povo, que é quem patrocinou e tornou possível, um trabalho feito por diversas autoridades e profissionais de suas áreas, é jogado no lixo pela vontade de um homem. Então isso aqui às vezes não parece mais uma democracia, parece que a gente voltou ao tempo do Império. Nem Dom Pedro I, ele tinha coragem de fazer esse tipo de coisa, agir assim. Quando fazia ele era muito criticado, mas ele era o imperador. Então se o STF vai ficar mandando assim, então vamos mudar o nome. Olha, aqui não é democracia, voltamos ao Império e os imperadores, no caso, são os 11 ministros. Essa questão do Zé Trovão, que já disse que não vai se entregar, só apenas em 7 de setembro, prenderam esse Wellington, né? Mas o Zé Trovão não. Eu vou continuar essa matéria, que ela é curtinha, né? Até porque quando é coisas assim que não dá muito para defender, aí eles dão a notícia e já resume. Vamos lá, o inquérito que motivou a prisão do Zé Trovão investiga ameaças a democratas em atos violentos que estavam sendo organizados para 7 de setembro. A data da independência foi escolhida para diversas manifestações conservadoras no país. Primeiro, eu não vi em momento nenhum qualquer pessoa fazendo menção à violência dessas manifestações, muito pelo contrário. A gente vê mais violência, muito mais violência, nas manifestações promovidas pela esquerda. Isso é um fato. A maioria dos conservadores, por mais iludidos que estejam com Bolsonaro, e também é um lado podre dessa maçã, tenho que deixar claro isso, mas são pessoas trabalhadoras, são pessoas de bem, que valorizam a família, a moral e os bons costumes. Então seria uma contradição que essas mesmas pessoas fossem quebrar a praça pública, fossem destruir propriedades privadas, tocar fogo em ônibus. Quem faz isso é a esquerda, e temos as imagens para comprovar. Toda vez que eles se manifestam, que eles conseguem aglomerar, você vê bagunça, você vê confronto com a polícia. A gente não vê isso na outra. Então, em momento nenhum foi dito: olha, vamos ser violentos, vamos fazer isso e aquilo. Ao contrário, eu mostrei aqui o vídeo
do próprio Sérgio Reis. O que é que ele dizia? Nós exigimos o impeachment desses ministros. Ou seja, impeachment é uma coisa legal. Entende, irmãos? Agora, se é só, olha, a gente exige que faça isso com os caras ou aquilo, fora de dentro das leis, fora de dentro da democracia, mas o cara falou em impeachment, uma ferramenta de justiça. No impeachment a Dilma, não se fala em impeachment o próprio Bolsonaro o tempo todo, ninguém chama de antidemocrático quem pede isso. Antidemocrático está sendo, de fato, as atitudes desse ministro. O finalzinho da matéria diz o seguinte: outro alvo dos mandatos determinados por Alexandre Moral é o blogueiro Wellington Macedo. Nas redes sociais ele chegou a publicar uma mensagem de referência ao ano de 1964. O que estamos ouvindo são ecos de cachorros mortos. Chegou a hora, mais uma vez, após 57 anos, serão derrotados os que se achavam donos do poder. Poder o povo dá, poder o povo tira. Escreveu no Twitter. Então, a própria mensagem que a mídia cita aqui, né, que foi uma tweetada desse Wellington Macedo, que já está preso, é justamente uma crítica em cima do regime do Hitler. Ele está dizendo que ele, que se achava o todo-poderoso, perdeu o poder por causa do povo. Onde está a violência aqui? Agora, se ele dissesse que eles são eles, no caso, nós somos os novos bigodinhos e vamos lutar para gerar, aí tudo bem, prenda o cara. Eu concordaria e estaria aqui dando parabéns ao Alexandre Moral. Mas, como eu narrei para você, o que ele falou foi isso aqui. Então, meus irmãos, vejam como a coisa realmente está sendo distorcida. Zé Trovão tem sido atuante nas redes sociais, convocando manifestações para o período. Vamos lutar contra os demandos da justiça brasileira. A justiça começa pela limpeza dos 11 ministros do STF. O Brasil será salvo no dia 7 de setembro. Foram algumas das afirmações dele. Em vídeos divulgados em agosto, há suspeitas de organizações de atos antidemocráticos envolvendo caminhoneiro. Quer dizer, os caminhoneiros pararem de trabalhar é antidemocracia. A gente pagando um combustível a R$ 7,00 e do jeito que vai, querem aumentar ainda mais. A energia, eu vou trazer uma matéria para vocês que estão secando, segundo algumas denúncias, propositalmente os reservatórios de água para que assim tenham a desculpa de aumentar o preço. Vou ver se eu consigo trazer essa matéria para vocês, não é fácil. O último vídeo que eu fiz falando da fake news da Globo, a plataforma disse, tem problema de direito autoral. Fui lá, olhei qual o problema que eles estavam dizendo. Deu 2 minutos. E veja a incoerência. Foi 2 minutos de um vídeo meu. Eu usei um fundo de vídeo que já é meu, que já está no canal há mais de 2 anos. Coloquei esse trechinho no vídeo, aí deu direito autoral. Sendo que esse mesmo trecho está em outro vídeo aqui há mais de 2 anos e nunca teve problema. Mas nesse deu. Tudo bem. O problema é 2 minutos, o vídeo tem 12. Deixa lá, aí vai ficar 10 minutos de informação. Quando eu vou, solto o vídeo para vocês. Eu vejo vocês comentando, dizendo, Davi, o vídeo só tem 2 minutos, eu vi que foi cortado. Eu digo, como assim 2 minutos? Quando eu vou conferir, de fato o vídeo só tem 2 minutos. Então fazem de tudo para atrapalhar a informação. Família, é de fato, como algumas pessoas que já lutam contra o sistema diz, você tentar despertar as pessoas, você tentar falar a verdade, é como se você tivesse que matar um leão por dia. Isso é um fato. Você vê as pessoas organizando os protestos, que é garantido por lei, e mesmo assim é considerado ato antidemocrático. Quer dizer que a pessoa, porque está numa posição de juiz, isso e aquilo, a pessoa de fato é um deus, ela não erra, ela não merece ser corrigida quando erra, está blindada de fato. Até hoje a gente nunca viu nenhum ministro ser impeachmentado, ser investigado. Ninguém está falando em acabar com o STF. Eu sou totalmente contra essa ideia. A concentração de poder, ela é ruim. Agora, justamente a pessoa que está sentado em um cargo público, uma cadeira de poder, ela tem que ser a primeira a querer transparência. Olha, existe denúncias que se vende sentença, então vamos investigar quem faz isso. E se tem um amigo meu, um colega meu, um irmão de profissão, e ele está fazendo isso, eu sou o primeiro a querer que ele seja investigado e pague pelo seu crime. Mas agora, com a distorção que a mídia mesmo faz, quando você fala esse tipo de coisa, ah não, você é antidemocrático, você está atacando o país e vai para a cadeia. Ao mesmo tempo que soltam criminosos comprovados, réu confessos, os caras vão e soltam. Não, peraí, tá certo, comprovou, o cara realmente cometeu o crime. Ah, mas o juiz que fez não deveria ter dado a sentença, então eu anulo. Como é que pode uma coisa dessa? E o povo aceita. Meus irmãos, isso aqui tá muito acima de Bolsonaro e Lula. É isso que eu quero que vocês entendam, preste bem atenção nisso. Olha, eu quero que você dê uma boa olhada nessa imagem que diversos canais antissistema já falaram. E você tá vendo aí 3 sapos dentro de uma frigideira. Você já vê a borbulha na água, a temperatura está muito grande. Eles inclusive já perderam a sua coloração mais verde. Você veja que eles já estão ficando mais amarelos. E isso é aquele velho exemplo que a gente dá
Veja bem, você pega um sapo, coloca em uma panela com água e leva ao fogo, certo? Ele entrou na água fria. Quando você fizer isso, você observa algo interessante. O sapo se adapta à temperatura da água e permanece dentro dessa água. Continua se adaptando ao aumento dessa temperatura. Ele fica lá parado. Mas quando a água chega ao ponto de ferver, o sapo agora gostaria de pular da panela. Ele quer sair. Ele não fica sem perceber o tempo todo. Ele quer sair. Só que ele não pode mais, porque ele já está muito fraco e cansado, devido a esse esforço tremendo que ele fez para se adaptar à alta temperatura. Então, a moral da história, meus irmãos, é que alguns vão dizer que o que matou o sapo foi a água fervente. Mas, na verdade, o que matou o sapo foi a sua incapacidade de decidir que era hora de sair fora, era hora de reagir. Então, você, meu irmão, nós temos que parar de se adaptar a situações erradas. Isso inclui tudo. Relacionamento abusivo, amigos parasitas que só se encostam em você pra puxar, que não te engrandece em nada. Viu, irmão? Eu falo com vocês como eu gostaria que alguém falasse comigo. E eu considero cada um aqui irmão. Graças a Deus eu conquistei muitas coisas, graças a vocês. Então o mínimo que eu posso fazer é me preocupar com vocês. Então, chega de relacionamento abusivo, seja você homem ou mulher. Se valorize, meu irmão, minha irmã. Esses amigos parasitas, corte, não aceite. E principalmente a gente precisa despertar. Você está trabalhando, está ganhando dinheiro e não consegue pagar suas contas? Tem algo errado. Você não pode aceitar. A energia vai ficar mais cara, vai sobrar menos dinheiro na sua carteira. Não, você não pode aceitar isso. O alimento está mais caro, a cesta básica. O país está em crise e vocês aprovando aí 4 bilhões, que é o que vai ser dado a esses parasitas, 4 bilhões para fazer campanha eleitoral. Aumento de salário para esses caras. É assim que está em crise? Aumento do número de parlamentar, é assim que está em crise? Então, enquanto o exemplo não for dado de cima para baixo, as pessoas deviam dizer, não, nós não aceitamos. Mas o povo prefere fazer igual o sapo. Vai se adaptando. E aí, quando quer reagir, já não tem mais força para isso. Já está cozinhando junto com a água. Enfim, meus irmãos, eu gostaria que você passasse esse vídeo adiante, mostre para mais pessoas. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, mas a gente volta com mais notícias, se Deus permitir, amanhã. Então fiquem todos com ele, um abraço e tamo juntos.